Prontito, vamos lá? Nós estamos chegando na reta final do mito de Sofia. Depois a gente vai para uma outra parte do livro. Foi o fim. Começa, na verdade, acho que o fim da história. Não sei, não entendi muito bem. Vamos lá. Achei meu livro. Já consegui conferir tudo aqui. Então, hoje a gente vai para a fase 8 da redenção de Sofia, tá? Da metanoia 25 a 27. A 27 é a última. Contexto geral dessa fase. A fase 8 marca a culminação da jornada de Sofia após tantas metanoias, mudanças interiores e arrependimentos profundos. A redenção é finalmente alcançada, e nesse ponto Jesus intervém diretamente, com potências de luz que resgatam Sofia do caos. A partir daqui, ela será elevada e restaurada à sua região original de luz. Trata-se da realização de um longo processo de purificação e superação das quedas. É a fase da graça manifesta. As três últimas metanoias, 25, 26 e 27, revelam o ponto culminante do arrependimento de Sofia e a escuta plena da luz, que vem em seu socorro definitivo. Então, eu não deixei a metanoia inteira aqui, porque ela, quem quiser ler lá no livro, depois ali tem as páginas, mas assim, eu coloquei aqui o resumo, assim, das frases principais e a interpretação. Versos originais, então, selecionados. Salva-me, ó luz, pois minha luz se extinguiu dentro de mim. Tu, ó luz, vieste a mim e me socorreste. Então, aqui, Sofia reconhece que nada mais resta de seu poder. Ela está completamente esvaziada e sua entrega à luz é absoluta. Pela primeira vez, a resposta à sua invocação se realiza de forma concreta. Na perspectiva de Samael, aqui se confirma o ensinamento central do esoterismo gnóstico. É na total aniquilação do ego, no deserto mais profundo da alma, que o Cristo íntimo aparece. A ajuda é interna, o fruto da rendição e da entrega. Muitas vezes esperamos respostas enquanto ainda não estamos cheios de orgulho, vontade própria e resistência. A verdadeira cura espiritual vem na entrega autêntica, quando não há mais lugar para resistências internas. Então, essa fase aqui, então, dessa metanoia foi a entrega total, né? Claro que a gente tem esse sentido simbólico novamente e entende que enquanto ser existencial, isso são etapas que nós vamos construindo, não é como Sofia, por exemplo, né, que simplesmente consegue alcançar esse estágio, assim, como se fosse uma virada de chave, e não que não seja, mas essa virada, ela não é rápida, ela é, né, todo um processo, como tudo que a gente já conversou, já viu até então, né. Então, com a gente não seria diferente, não será diferente, né, conforme as nossas transformações e as percepções foram acontecendo através das próprias metanoias, né. E daí a visão de Samael, ela traz aqui essa perspectiva mais gnóstica, mais psicológica da questão, que seria nessa essa rendição e entrega e uma aniquilação do ego. A gente entende também que isso aqui é uma forma simbólica de colocar, que a aniquilação, ela traz talvez né, uma ideia pesada, negativa, de morte, de matar o ego, e nós sabemos que não é essa a intenção e não há essa necessidade também, né? O ego, ele vai se depurando, para que ele não tenha mais, ou ele não seja mais o condutor, né, o quem manda, ou quem dita as regras na nossa vida. Se alguém quiser comentar, fazer perguntas, pode abrir o microfone, tá? Senão eu vou indo.
Na 26, os versos originais. Tu me tiraste da lama, estendeste a tua mão e me ergueste das trevas. Raul Branco fala que Sofia canta a sua redenção, ela reconhece a ação libertadora da luz e exalta o socorro recebido. Essa metanoia é um hino de gratidão. Então, o Raul, ele tem, assim, né, o sentido, ele olha para a questão bem literal, e daí o Samael já traz uma proposta mais reflexiva mesmo. A lama representa os estados inferiores, os átomos do ego, e Sofia, como parte do ser, é retirada do barro psíquico após ter vivido sua vida, sua via crucis interna. Aqui é o momento do renascimento espiritual. E aqui também a gente consegue fazer referência para ficar um pouco mais próximo com a parábola do filho pródigo também, quando ele lá está lá, né, comendo a comida que os porcos comem, que ele até usa isso como exemplo, né? E aí ele cai em si e vê que ele precisa voltar para a casa do pai, né? E aí, quando ele volta, ele é acolhido, ele é muito bem recebido, o pai fica feliz com o retorno dele, porque é um filho que volta para casa, né? Então, é como a gente poderia também usar como referência essa lama, é como se fosse o momento do filho pródigo que estava lá comendo a mesma comida que os porcos comiam, né? Então, ela viveu isso essa lama emocional também dos conflitos egóicos, e aí chegou o momento de querer uma alimentação, querer se nutrir da energia essencial divina, né? E voltar para casa. Foi a trajetória que Sofia fez também. Na reflexão, a gratidão é uma proposta natural de alma resgatada. Quantos de nós permanecem presos em velhos sofrimentos sem reconhecer que já fomos retirados da lama? Essa metanoia nos ensina a nomear as graças. Então, uma referência com a nossa vida que a gente conversou no encontro anterior, né? Sobre o sentimento de gratidão e sobre o oposto da gratidão, que é a lamúria, a lamentação, a reclamação. Então, quando a gente tem um estado pleno de gratidão, de reconhecimento sobre alguma coisa, mesmo que seja numa visão micro, a gente já deu uma mordiscada nesse movimento, né, de essencial ali que Sofia viveu e que o filho pródigo também viveu ao voltar para a casa do pai, né? Então é como se a gente fizesse pequenas voltas à casa ou pequenas entradas na casa do pai, de acordo com as experiências que a gente vive e como a gente consegue lidar com essas experiências com gratidão, mesmo na dor, mesmo no desafio, na dificuldade, aprendendo realmente, de fato, assim, o que ela veio ensinar. É por isso que a gratidão, ela assim, a graça de ser, é o sentido da palavra, né? Então, ela traz essa percepção de simplesmente dar graças, ou nomear graças àquilo que se vive, aquilo que se tem, aquilo que se é. Graça de ser, né? E aí, enquanto a gente está na não aceitação, na revolta, batendo o pé, contrariado, lutando, tentando fazer diferente, sem perceber, a gente ainda está alimentando as tendências egóicas. E aí, na 27, que é um complemento, né? Um trecho original é: Viste minha dor, ó luz, e me reconduziste à minha morada celeste. Então, aqui, ela está o fechamento simbólico da jornada. Sofia retorna à sua origem. A dor foi compreendida, aceita e redimida. É o triunfo do mistério da luz sobre o caos. Na visão de Samael, o retorno à morada celeste simboliza a reintegração do ser, ou na visão ego, self também, né? Sofia volta ao pleroma após vencer todas as provas. É um arquétipo da iniciação superior, reservado aos que queimaram todo o ego. E aí, na visão terapêutica, né, a verdadeira morada é interna.
Cada reconciliação com a nossa essência é um retorno. Esse é o ponto da paz após a tempestade. Eu acho que aqui a gente tem menos exemplos, ou porque talvez são coisas que nós não vivemos muito ainda, né? Eu ainda não estou vendo muita identificação com essa parte. Claro que pequenas coisas, sim, né? Mas talvez é um estado de ser, um estado de consciência, um estado de elevação que nós ainda vamos experimentar com mais profundidade e com mais expansão. Mas em pequenas coisas a gente já experimentou, com certeza. E aí a conclusão dessa fase 8, então, as metanoias são o ápice do caminho. Sofia é salva não por insistência, mas por entrega. Essa é a mensagem-chave. A redenção não é conquistada por força, mas recebida pela graça, quando o ser já se esvaziou de todo o ego. E aí, lendo isso aqui, eu lembrei de um movimento que a gente tem, que é muito comum, que é a luta. É uma cultura nossa, principalmente assim, a gente vê no Brasil muito essa fala, né? De que está sempre lutando. Você pergunta para a pessoa, como é que você está? Estou aí na luta. Então, a vida é vista como uma luta sem fim. Então, você acorda todo dia para matar um leão, 2, 3, 10 e sobreviver. Então, é como se a gente já tivesse, talvez historicamente, essa visão da vida, até pela nossa herança mesmo, né? Que nem sempre a vida foi fácil, talvez nem tenha sido fácil em nenhum momento até os dias de hoje. E aí a gente criou essa concepção de dificuldade, de sobrevivência, de que tudo é uma grande luta, e acaba colocando esse peso nas coisas. A gente vê muito isso em relação ao trabalho. Ultimamente eu tenho focado um pouco em estudar essa questão de liderança profissional, por que as pessoas estão sofrendo tanto no ambiente de trabalho, tanto que até, né, novas leis estão surgindo para que se olhe mais para isso, porque as pessoas realmente estão adoecendo e criando prejuízos para si e dentro do ambiente corporativo, para a empresa como um todo, porque estão adoecidas emocionalmente, né? Mas e da onde vem isso? Vem, na minha percepção, vem muito dessa ideia de que a vida é uma luta. E o trabalho tem essa percepção de ser doloroso, de ser uma coisa assim que eu tenho que fazer porque, né, eu tenho que sobreviver, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que comer, eu tenho uma família para alimentar. Então tem-se essa relação com a vida muito pesada. E isso, sem que a gente se dê conta, gera uma retroalimentação de experiências. Então, a vida ela vai ser sempre pesada quando a gente dá esse comando para que ela seja. Aí coloca essa definição do peso ali em relação às coisas. Aí, assim, eu agora fazendo uma relação assim com experiências de vida não muito do passado, mas recentes, onde várias coisas do dia a dia são pesadas, fazer comida é pesado, limpar a casa é pesado, ajudar o filho a fazer tarefa, sempre aquele peso, aquela exaustão, o feminino tem muito disso, porque é multitarefas, e daí, no fim das contas, né, sente que está sobrecarregado, e eu comecei a perceber que isso não tem a ver com o que a gente está fazendo, mas como, com o meu movimento interno, com a falta até mesmo de gratidão por aquilo que eu estou fazendo. Eu percebi isso em mim, é uma coisa que eu venho trabalhando e tem melhorado muito, muito. Até escrevi alguma coisa, eu fiz um vídeo acho que sobre isso essa semana, mas não postei ainda. De como o nosso movimento e o olhar sobre as coisas que a gente faz deixam elas tanto mais leve quanto mais pesadas, né? E aí, quando a gente exercita esse movimento da graça de ser, você começa a reconhecer nessas pequenas coisas que se tornam grandes pelo peso que se coloca nelas, uma grande oportunidade. Então, eu comecei a exercitar o agradecimento por acordar, o agradecimento por poder fazer a comida, por ter a comida. Parece uma coisa tão clichê,
mas que tira, assim, aquele peso de, nossa, eu tenho que fazer. Poxa vida, que bom que eu posso fazer, que eu tenho o que fazer, que eu tenho esse tempo disponível para fazer, né? Comecei a olhar com outros olhos e exercitar, tirar a dor do trabalho, que já tem a definição trabalhador, né? E faz uma diferença bem grande, assim, na forma como a gente vê as coisas. Porque senão tudo vira um peso. Dani, só para contextualizar um pouquinho, então, essa jornada da Sofia, então ela parte do pleroma, né? Ela parte lá enfim, se pensar no nível macro, né? Ela parte de um lugar da criação, enfim, e ela encarna na matéria. Ela tem que passar pela matéria para fazer toda essa jornada que a gente, e todas essas metanoias aí que a gente estudou durante todo esse tempo. E depois, no final, ela, depois da última metanoia, está dizendo agora na última, acho que na última frase aí que você leu, que ela retorna para o pleroma, Uhum. né? Mas ela tem que fazer esse caminho via um corpo. Através das encarnações, né? Através das encarnações. Então, tá, isso pensando no macro. Então, pensando no micro, é uma alma, em algum momento ela encarna nesse corpo, então ela está difundida, vamos dizer assim, nessa matéria, né? Uhum. E aí o trabalho dessa vida é, aos pouquinhos, o ego ir integrando essa alma. À medida que a alma vai se modificando, o ego, o homem encarnado, ele vai modificando também. De maneira que no final resta um, alma e ego tocando a mesma música, vamos dizer assim, né? Então há um crescimento dos dois. Mas me parece assim que essa alma ela só vai modificar ou ela só vai conseguir fazer essa jornada completa quando esse ego olha para ela. Quando esse ego compreende o papel dele e ele consegue olhar esse ser humano, então ele consegue olhar e ver que existe algo dentro dele que está conduzindo o caminho dele pela dor ou pelo amor ou pela, sei lá, pelo quê, né? Pela cadeira de roda, pela riqueza, pela pobreza, por uma porção de coisa. Então, essa alma está conduzindo ele por esse caminho e é exatamente o que você falou, né? A questão de conseguir enxergar e conseguir aceitar, né? E ter a certeza que existe essa condução, né? Existe esse fio que conduz o ser humano para uma condição melhor, que me parece assim, se ele consegue compreender isso, uma vida eu acho que é suficiente para que haja essa integração. Porque a gente vê vários exemplos, né, de seres humanos aí que conseguiram fazer essa integração e conseguiram, enfim, levar a cabo durante uma vida, né? Ah, mas uma vida é muito pouco. Talvez, né, se a gente achar que uma vida é muito pouco, talvez seja muito pouco. Mas talvez se olhar de uma maneira mais otimista para a vida, como você falou agora, né, aceitando as coisas e compreendendo que existe esse caminho, né, talvez você consiga essa integração com a tua alma durante uma existência, né? A gente vê tantas pessoas que levam uma vida, enfim, passam por grandes dificuldades e no final levam uma vida serena e compreendem tudo aquilo e olham para trás
e conseguem enxergar o motivo em tudo, né? E não se revoltam e não... Então, eu acho que esse tipo de coisa, uma pessoa que passa por uma grande dificuldade, vence, passa pelo deserto, passa pela lama, né? Passa por todas as privações, consegue superar isso, houve um crescimento do ego e da alma, né? Então, me parece que nesse sentido é possível, né? Porque a gente está vendo no livro aqui, ela veio, claro, tem várias interpretações, mas ela vem, ela passa pelas metanoias e ela volta. O tempo é atemporal, ele não fala de uma existência ou duas ou mil, porque é um tempo de Cristo, né? Então, talvez para cada um seja diferente. O que me chama a atenção nessa colocação sua é justamente fazer a análise sobre o tempo, porque a gente tem uma visão do tempo cronológico, então, precisa de várias encarnações para que isso aconteça. Tá, mas e se dentro de uma encarnação ou de uma experiência dentro de uma encarnação, eu aprendo ou desenvolvo, tenho o insight que eu preciso para aquilo, né? Acho que é nesse sentido que a gente precisa analisar o tempo, como você falou, não é uma coisa linear, não é um processo como, por exemplo, na escola, independente de se você aprendeu ou não, você vai ter que concluir o ano. Você tem que estar lá, né, presente ali para... e sim, dentro de uma análise teórica e também olhando algumas pessoas que passaram por essa experiência, pela sublimação, né, dentro da própria existência, obviamente houve um acúmulo nas anteriores, houve, né, não tem como você sair da fase, sei lá, da fase animal, aquela fase de transição, fase humana, e daí na outra encarnação já, né, precisa da experiência. Mas eu vejo assim, quando falam para mim, trazendo agora para um exemplo bem pequeno, né? Quando falam para mim assim, nossa, mas você é tão jovem, você já passou por tudo isso, você já viveu tudo isso? E eu falo, ó, eu penso comigo, né? Às vezes nem respondo. Não foi o tempo, não foi a quantidade de anos que eu precisei para viver algumas coisas, foi a intensidade pela qual eu passei por elas, né? E não o tempo em si. Então, dentro dessa perspectiva, o que você está falando faz muito sentido, apesar de eu achar pouco provável, mas dentro daí já é uma questão assim de talvez mais de uma crença assim de que nossa, que eu preciso, né? Que a coisa é mastigada, que as coisas, por exemplo, para mim, elas não acontecem muito rápido. Eu tenho uma crença de que é sempre na segunda ou terceira tentativa que as coisas dão certo, que na primeira nunca dá. Estou tentando achar um jeito de trabalhar essa crença. Mas daí já é uma visão mais pessoal, mas analisando dentro de possibilidades de tudo que a gente já estudou, isso que você está falando faz sentido, é isso aí, ao meu ver, né? E aí acho que eu não terminei esse trechinho aqui. A jornada de Sofia também é a nossa. O que aprendemos é que até mesmo o caos e a dor nos faz parte do plano divino, se nos mantivermos fiéis à busca da luz. Então, assim como a gente pode evoluir, transmutar algumas coisas muito rápido, porque rápido é uma coisa relativa também. O que é rápido? Até no The Chosen tem muito isso, né, Marcos? Quando a mãe dele pergunta, mas como é que é? Logo? Não. Que acho que é que ele fala, né? Logo vai acontecer, ou logo vocês saberão. E ela fala, se não agora quando? E ele fala logo, mas o logo é o quê? Pode ser, né? Numa visão eterna, logo é daqui 1000 anos. Quando eu fico, às vezes eu escuto, né, algumas coisas que Jesus falava, que assim, parecia assim que ia acontecer amanhã. E levou 2000 anos para começar a acontecer alguma coisa, né? E ainda estamos no início. Então, o logo também é uma coisa muito relativa.
E aí, hoje a gente entra na restauração final de Pissofia, tá? Que entra na outra fase aqui, na fase 9. Antes a gente estava na 8, que é a glorificação de Sofia e a celebração da luz. Passagem original. Aqui eu quis trazer porque ela não é aquelas... talvez a gente consiga extrair mais algumas coisas. Ó luz das luzes, tu irás para a luz e me deixarás. O tirano Adamas, ele saberá que me deixaste e saberá que o meu Salvador não está presente. Ele retornará a esta região, ele e todos os seus regentes que me odeiam. E o autocentrado também vai conceder poder à sua emanação com cara de leão, para que todos venham e juntos me oprimam e tomem toda a minha luz, para que eu me torne impotente e outra vez sem luz. Assim, ó minha luz, tira deles o poder de sua luz, para que não sejam capazes de me oprimir doravante. Então, aqui, a luz promete vedar as regiões do alto centrado. Quando ouvi essas palavras de Pissofia, respondi-lhe dizendo: meu pai, que me emanou, não me deu ordem para lhes retirar a luz. Isso aqui é Jesus falando, se não me engano, tá, gente? Prometeu-me vedar as regiões do alto centrado e de todos os seus regentes que te odeiam, porque tiveste fé na luz. E vedarei também as regiões de Adamas e de seus regentes, para que nenhum deles seja capaz de lutar contigo, até que o tempo complete e se tenha cumprido e chegue o momento em que meu pai me dê a ordem para retirar a luz. Tá, só para não confundir muito aqui. Nesse primeiro momento, então, o que ela está pedindo? Ó, eu vou ser tentada de novo, né? Os Aeons e Arcontes vão vir ali me cutucar, eu vou ter ofertas para cair de novo. Por favor, não me deixa. O que ela está fazendo? Ela está pedindo para a consciência, né, para o Cristo interno dela, para a luz, para a autoconsciência, que tome as decisões corretas, porque as coisas ainda vão acontecer. Então, é como a gente já sabe, já tem a consciência de algumas coisas, já sabe das tendências, e os convites vão vir. E às vezes a gente se ilude e cai. E aí, né, agora, Sofia está mostrando aqui que ela pediu para a consciência para que faça, né, tome essa proteção. E aí, já nesse momento, então, aqui do seu par, já agindo sobre ela, ou seja, né, o Cristo interno, ele já tem um aval para agir mais, para ser mais proativo ali na vida de Sofia, e aí ele fala, né, eu também vou vedar, vou proteger, vou fazer o que está ao meu alcance, ou seja, eu, consciência, vou fazer o que tem que ser feito, trazendo para uma perspectiva nossa, né? E Sofia pergunta, ó luz, como vou saber quando os 3 tempos ocorrerão, para que possa me alegrar e me rejubilar, porque está próximo a hora para me levares à minha região, e para que nele me deleite, por ter chegado a hora de tirares o poder da luz de todos aqueles que me odeiam, porque tive fé em tua luz. E a resposta da luz foi: quando vires o portal do tesouro da grande luz, aquele que se abre para o 13º Aeon, ou seja, o da esquerda, saberás que aquele portal foi aberto e os 3 tempos serão contemplados. Aqui no livro, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, gente. Devia ter marcado. Eu li aqui a explicação sobre. Tá aqueles negocinho embaixo, assim. Aqui, achei. Descrição do término dos 3 tempos, anunciado por Jesus, quando será efetuada a ligação
antacarana, entre as regiões da esquerda do tesouro de luz e do plano psíquico, proporcionando uma consciência permanente da luz. Pode ser também a descrição da quinta iniciação, tanto do ponto de vista da individualidade glorificada, Jesus, como da personalidade transformada, Pis-Sofia. Aqui, explicação do Raul Branco em relação a esse trecho, né? Então, é como se fosse, assim, dali não dá mais para regredir. Quando ela chegar a esse ponto, quando ela alcançar isso, ela pode ser tentada de todos os lados, que ela não vai ceder. Eu não sei se a minha relação a isso com Jesus está certa, até queria a opinião de vocês. Jesus, na encarnação, né, dele como Jesus, ele recebeu várias tentações, mas ele não cedeu a nada, ele conseguiu se manter firme nelas, né? Então, assim, na minha percepção, ele já tinha, então, alcançado essa consciência, né, esse patamar glorificado, a ponto de, mesmo recebendo ali estímulos para cair, ele não caiu, ele não fraquejou. Não sei se a minha percepção está certa, né? Eu acho que sim, Dani, porque Jesus passou pelo inferno, né? Sim. Tem algumas teorias que falam né, teorias que falam, por exemplo, que ele foi casado com Maria Madalena, então já supostamente traz a ideia aí da necessidade ainda dos prazeres da carne, né? Tem teorias que falam que ele se perdeu. Eu até assisti um podcast de um estudioso, assim, sei, ele não me convenceu, mas a teoria dele é muito boa. Que Jesus errou, que Jesus teve as suas quedas, ele dá até alguns exemplos ali, assim, de coisas, só que não sei, para mim não conectou, assim. Então, tem essas linhas que falam disso, mas eu não consigo captar no comportamento, pelo menos das coisas que a gente viu até agora, que algumas atitudes dele tenham sido por erro, mas sim porque ele teve total consciência que ele precisava agir daquela maneira e assim ele fez, né? Como quem assiste a última temporada ali do The Chosen, que ele vai lá e perde a paciência com os vendilhões do templo lá, que ele sai batendo em todo mundo e jogando coisa fora, dá a impressão que Jesus perdeu as estribeiras ali. Mas, não sei, ainda eu acho que que ele precisou ter aquele movimento e ele não fez porque ele se descontrolou. Ele fez porque ele sabia que ele precisava agir daquela forma. Não sei né, se isso condiz, ou se está no meio do caminho também. Tem muita coisa, né, que a gente estuda. A Sofia seria a contraparte feminina de Jesus. Sim, ou, né, a personalidade, as personalidades. É. E daí o mal, né? Por exemplo, sei lá, esse inferno que ele foi, o Lúcifer, né? O que que é? Porque se ele é Deus, tudo é permitido por ele, né? Sim. Mas o mundo seria belo se não tivesse o mal, ou se não tivesse, sei lá, se só tivesse o céu, se não tivesse demônio, se não tivesse o Lúcifer. Enfim, talvez tudo isso seja permitido por ele, né? Uhum. E talvez esse trabalho, né, dessa contraparte negativa de Jesus, o trabalho é justamente esse de modificar, né, de levar o homem a esse caos, né, A de própria. provocar esse caos, provocar essa mudança, essa transformação, né? Alguns vão lutar, né? Porque como que seria a conscientização da Sofia se não houvesse o caos? Ela fala que o caos é necessário, né? Ela fala em vários trechos aqui que o caos é necessário. Então, provavelmente, bom, por que Jesus precisava ir aos infernos? Talvez porque os infernos sejam necessários, né? E talvez até para que ele fortalecesse a decisão de não ceder.
né? Fortalecesse mesmo a ação dele sobre isso. Como que ele ia saber? É uma forma de ser testado, digamos assim, né? No sentido de controlar, talvez, a intensidade disso, né? Uhum. Porque com alguma intensidade, porque tem vários exemplos na Bíblia, enfim, que a história de Jó é uma, né? Que o diabo vem e fala, não, mas esse teu discípulo aí é muito bonzinho, mas se eu tirar tudo que ele tem, ele vai blasfemar contra ti, né? Uhum. Então, por que Jesus permite isso? Não, então leva o Jó ao caos. Vamos ver se ele vai blasfemar, né? E aí tem toda a história, e tem vários exemplos na humanidade, né? É. Então, tudo isso que a gente vê, me parece, né? Tudo que a gente vê, o mal, o inferno, sei lá, o purgatório, tudo é simbólico, está simbolizando esse caos que a Sofia passou e que tem que ter essa luta para vencer isso, né? Mas isso tudo são instrumentos de criação de consciência. É, sem dúvida. Eu acho. Oi. Oi. Tinha alguém que queria falar antes de mim? Pode falar, Ana Pode Paula. falar, Ana Paula. Eu não sei, eu tenho, às vezes eu tenho a impressão que tem alguns pontos que ficam meio difíceis da gente compreender, mas que talvez a própria leitura vá dar a resposta lá na frente. Eu penso que, de repente, tem muita coisa sobre Jesus que a gente não sabe. Talvez esse nosso estudo traga algumas respostas para nós. Mas se a gente pegar, por exemplo, o livro Cartas de Cristo, que eu não sei se vocês já leram ou se já ouviram falar, Já. mas ele fala justamente sobre isso, que Jesus, ele enquanto personalidade Jesus, porque a gente não pode esquecer que ele mergulhou na carne. Se ele mergulhou na carne, talvez ele tenha tido também que trilhar um caminho para despertar o Deus que existia dentro dele, mesmo ele sendo um ser elevadíssimo. Então, nesse sentido, por que ele teria feito toda a rota que a gente sabe que ele fez, porque isso está em muitas fontes, da adolescência até os ditos 30 anos? Passado pelo Egito, pelo Tibete, pela Índia, ele foi se espiritualizar, ele foi trilhar a jornada de expansão de consciência dele, porque ele estava encarnado. É um pouco disso que a gente está falando. Qual é o demérito de alguém se perder para depois se achar e se fazer tão grandioso como ele se fez? Talvez nenhum. Seja só um caminho, uma jornada. É verdade. É verdade. Não existe perca nenhuma, né? Em ele ter passado por isso e realmente, como você falou, várias histórias e várias linhas mostram toda essa trajetória. Então, ele precisou ali despertar, talvez grande parte do que ele já tinha construído, conquistado enquanto espírito, com certeza, mas faz sentido, não existe nenhum demérito. Acho que a gente cria esse demérito como julgamento pela nossa intolerância com os erros dos outros e com os nossos erros, né? Então a gente, sem perceber, acaba colocando isso e faz sentido o que você colocou. Se caiu, não diminui o poder dele, né? Não, e a gente também tem uma coisa que nos foi imposta da crença de Jesus como Deus, que nunca foi verdade, e aí a gente tem muita dificuldade, medo, e se sente, parece até um desrespeito, uma ousadia da nossa parte fazer qualquer julgamento nesse respeito, mas talvez seja essa uma das grandes amarras para a fé raciocinada e genuína e que a gente vai aprender a desconstruir nessas próximas décadas, né? Porque a religião, da forma como ela é hoje, vai cair. Para mim, isso é tão, tão esperado e fato que vai acontecer, porque não pode ser diferente. Essas instituições que mantiveram a consciência humana presa
a formas de adoração que tiram o nosso poder pessoal. Então, acho que tem muita coisa que a gente vai ter que aprender a olhar com novos olhares daqui para frente. E por isso vai ser muito difícil todo esse processo, porque tem gente que vai enlouquecer, tem gente que vai se questionar e deixar de acreditar em Deus, porque tudo que ela acreditou até então vai vir por água abaixo, eu não sei. Tenho a impressão que muita coisa vai acontecer ainda e vai mexer com as nossas estruturas. E depois, e é preciso que isso aconteça de repente para o novo nascer, né? Talvez, né? Realmente, nossa, muito bacana a sua colocação. Muito bom mesmo. Eu também sinto que é para onde a gente vai caminhar. E algumas pessoas vão levar choques tremendos, né, por acreditar em coisas que às vezes vão descobrir que se sentir enganadas, talvez, e muita coisa realmente vai acontecer. Aí aqui, ó, a Sofia pergunta novamente, então, a Luz. Ó, Luz, como estou nessa região, como poderei saber que aquele portal está aberto? Quando aquele portal estiver aberto, aqueles que estiverem em todos os aions vão saber, em virtude da grande luz que estará presente em todas as suas regiões. Então, aqui nessa conversa entre Sofia e a Luz, nós temos um momento de ênfase espiritual simbólica crucial. Sofia acaba de ser salva, mas teme uma recaída às regiões sombrias. Ela deseja certeza de que não mais será oprimida. Lembro das orações de Jesus, pedindo a Deus que, né, ao Pai que fortalecesse ele também. A luz não apenas tranquiliza Sofia, mas revela um plano divino. As regiões do alto centrado serão vedadas. Isso indica o fim da atuação destrutiva das paixões egóicas sobre a alma. A vitória da alma é confirmada, mas sua plenitude virá no momento certo. Então, né, ela já conseguiu alcançar esse estágio, mas a virtude da plenitude vai vir em um determinado momento. Os 3 tempos são compreendidos por Raul como 3 ciclos finais da manifestação humana, ou 3 grandes rondas de evolução espiritual, mas também podem representar estágios individuais da jornada interior, purificação, iluminação e união com o divino. A visão do portal do tesouro da luz simboliza a percepção espiritual definitiva, o despertar da consciência superior, Antakarana. É quando se inaugura a consciência permanente da luz. Na visão de Samael, na linguagem esotérica, esse trecho revela uma transição da 4ª iniciação, maior para a 5ª iniciação. A alma humana, diz Sofia, após passar pelo caos, experimenta a ascensão definitiva. O portal da esquerda, que se abre, representa o acesso à região do íntimo. A vedação das regiões do autocentrado indica o controle absoluto dos centros inferiores. E os 3 tempos podem ser compreendidos como morte do ego, que é a negação de si mesmo, nascimento do ser, a cristalização da alma, ascensão da luz, que é a integração ao íntimo. E nesse ponto, o iniciado é capaz de ver com clareza os mistérios do alto. Os ataques do ego não cessaram, mas já não tem mais força definitiva. Deixa eu ver se está acabando aqui. Não. Que profundo isso, né? Sofia pergunta, como saberei que o tempo chegou? Essa é a dúvida do buscador sincero, a resposta da luz é clara. Quando vires o portal, saberás. A visão espiritual não é raciocinada, mas intuída. É muito do sentir, né? No Theta Healing, a gente faz esse exercício de acessar o 7º plano da existência.
nisso que eu falo que às vezes em microexperiências a gente já tem essa pequena dose, né? E aí a gente vai acessando esses 7 planos e chega no 7º, que é o plano iridescente, onde não tem nada, onde é pura luz, só tem energia de luz. É assim que a Havaiana ensina a gente a identificar, né? E uma das perguntas, assim, que todo mundo faz em todo curso, mas como que eu vou saber quando eu entrei no 7º plano? Como que eu vou saber que eu estou em Teta? E aí ela sempre respondia, e responde nos livros, tudo, você simplesmente vai saber. Se você tiver dúvida, é porque você não está. E é muito interessante, porque às vezes a gente sente uma elevação, assim, uma tranquilidade, um estágio diferente, mas tem a dúvida. E aí eu aprendi a ter essa métrica, né, para ver se eu estou em Teta ou não. Se eu ainda estou com dúvida, eu subo mais um pouquinho, tento elevar a consciência mais um pouco, né, baixar a frequência cerebral mais um pouco. E ela sempre coloca isso, que quando se você está no 7º plano, não há dúvida. Você simplesmente sente que é. E você faz parte do todo, aí tem um movimento de desintegração, né? Que a personalidade, ela desintegra e ela se une à energia do todo ali nessa luz, nesse plano que é pura luz. Muito interessante, que parece muito com esse movimento aqui. Mas a gente sai do Teta rapidinho, né? Quando você vê, você já está no 5º plano, no 3º de novo, e assim vai indo. A promessa da luz de vedar o autocentrado simboliza que após certa etapa de jornada, os egos não têm mais autorização kármica para atuar. A alma é selada na luz. Olha que interessante isso. Autorização kármica para atuar. É aquilo que a gente estava falando antes, né, Marcos? Existe uma permissão que talvez, né, que a gente se dê enquanto construção de si mesmo, para que algumas coisas aconteçam, para que as coisas aconteçam de forma que a gente aprenda através delas, cresça, evolua através delas, né? E quando não há mais a necessidade, não há a permissão, é como se o ego, ele fosse apaziguado, apacentado, né, e ele tivesse o lugar dele ali também de descanso, ele não precisa mais estar ali te colocando em estado de luta, em estado de sobrevivência, né, de atender as necessidades, porque simplesmente se esvai isso. Parece que quando ele abre a mão do controle, né? É que a própria entrega, né, que falou lá em cima. Na verdade, a vida toda você passa tentando controlar, né? Essa coisa que você não entende direito o que é. Talvez isso seja compreender o que é e abrir mão do controle, que é uma coisa muito difícil, né? Você não vai mais controlar a tua vida. É bem difícil, né? Tem que ter um entendimento. Alguém, claro, alguém maior vai controlar a tua vida, mas pode te levar por um caminho que você não quer. Então, a gente vê os exemplos, né? Muita gente foi por caminhos que não queria, na verdade. Teve que criar um caminho, trilhar um caminho muito duro, mas seguindo ao chamado, né? E aí, para isso, teve que abrir mão de controle, que é uma coisa bem difícil. Pois é, né? Interessante isso que você falou. Não que a pessoa queira, e obviamente ninguém quer a dor, escolhe a dor de forma consciente, né? Mas permite a dor para o próprio crescimento. E aí reencarna já com a tarefa de passar pela experiência de saber, olha o desafio disso, né? De saber que você não vai ter poder de escolha ou de ação dentro de algumas coisas, por exemplo, alguma doença muito, muito severa, ou a morte de alguém, de um ente querido, você não tem o que fazer. Você simplesmente precisa aceitar. E passar pela experiência. Olha a intensidade disso, nossa.
Que coisa doida. Confiança no tempo divino. Sofia ainda quer segurança, mas a luz não lhe dá controle. Apenas confirma que há um tempo certo para tudo. É um convite à entrega. Então, não é o tempo cronológico. É que vai acontecer no momento que for para acontecer. E a confiança, né, a entrega, nada mais é do que a fé, se a gente for buscar o sentido profundo da fé. É acreditar sem precisar de provas, sem precisar estar no controle. Porque o movimento do controle é uma prepotência, é uma ação prepotente do ego, é você querer ter um poder que não está ao seu alcance, por vários motivos, porque você não é Deus, porque você se programou dentro daquela experiência kármica para passar por aquilo, então, obviamente, o controle ele não vai existir ali, e tantas outras coisas, né? E aí, simplesmente acreditar. Aqui só os detalhes de quem fala, Sofia, a luz, que é Jesus, após a redenção, a metanoia 27, não tinha salmo, a intervenção de Jesus como luz que responde e revela os mistérios. Esse é o primeiro momento em que Sofia, já salva, começa a se preparar para retornar à sua região do alto. Nossa, que profundo essa... E que interessante, né? Sofia já salva. Da onde que surgiu essa questão de salvação da alma, né? Isso é muito antigo, né? Uhum. Isso acho que já se falava antes de Cristo, antes da encarnação de Jesus, a salvação da alma. Isso já vem com o ser humano, acho, né? O ser humano já encarna com essa noção de que ele tem que salvar essa alma. É como um GPS, né? já intrínseco na gente, né? Vamos salvar a alma porque o corpo já está perdido, né? Cachaceiro. Sim. Então, isso já está dentro, né? Que você tem que salvar essa alma. Mas dá né? Mas também a gente tem que entender que esse livro foi escrito por um humano, né? E que, de repente, é a palavra que a pessoa conseguiu botar ali. Pode ser que não seja a palavra mais adequada, pode ser que seja iluminação e não salvação. Mas assim, Ana, o que eu acho? Está dando microfonia. Né? O que me parece assim, independente de religião, de seita religiosa, essa religiosidade que trata esse livro aqui, ela é de uma ligação com a alma, é de um religar a alma, independente de ser católico, protestante, o evangélico, o espírita, né? Não tem nada a ver, porque a ligação, a gente está percebendo aqui, né, nessa leitura, que a coisa é tão individual, é de uma pessoa para uma pessoa, não é uma coisa coletiva. Não existe uma salvação de alma coletiva, né? Sei lá, a igreja, ou quem foi na igreja, na comunidade, ou fez trabalhos comunitários a vida inteira, tal. Não tem nada, não tem garantia, não tem nada. É extremamente individual, né? Muito menos Jesus crucificado. Muito menos Jesus crucificado. Pois é. Então fica a pergunta, salvar de quê, né? Só se for de si mesmo. Na verdade, eu acho que a salvação da alma é o autoconhecimento. Entendeu? Isso mesmo, é a iluminação. Isso eu concordo totalmente, também acho. É isso aí. Essa questão das palavras, sim, isso é relevante também, porque, óbvio, né, tanto pelo tempo de escrita, quanto pelo todo o processo de tradução que precisou passar até chegar aqui no português, né? Mas daí a gente vai ver o sentido macro, como o Marcos falou,
E é uma coisa que está intrínseca em nós. Eu estava pensando sobre isso essa semana. Nossa, eu tenho cada pensamento aleatório. Eu estava pensando assim, como que as pessoas já nascem acreditando em Deus? Tem gente que não tem, que nem é estimulado a isso dentro de casa, nada, e de repente começa e simplesmente vive aquilo como uma verdade absoluta. É porque a gente já vem com a pessoa que se torna ateu ou que de alguma forma vai para a descrença, é batata, ela teve algum momento, ela precisou ter uma ruptura por alguma coisa que aconteceu, e ela raciocinou. E aí a razão veio e tomou conta. Mas a pessoa que não passou por isso, ela já tem isso, já é natural. E porque nós somos espiritualmente naturais, né? Então, e daí essa busca, eu acho que a gente já nasce sabendo que tem esse propósito, você já se torna espírito sabendo que existe esse propósito de se conhecer, de se aprofundar em si mesmo e da autotransformação, né? E no próprio ato de negar, né, dessa pessoa que, enfim, se transformou em ateu, na própria argumentação para negar a existência de Deus, ela acaba reafirmando a existência de Deus, né? Porque ela tem que negar tudo, ela vai ter que negar a natureza, o equilíbrio natural, enfim, toda essa harmonia que existe no universo, ela vai ter que negar tudo isso. E quando ela nega, ela chama atenção que existe uma lógica nessas coisas, né? E ela tem que dizer que o mundo é ilógico, mas vira uma confusão porque ela acaba reforçando o lado da lógica, né? Exatamente. Quando você diz eu não acredito em Deus, você está dizendo que não acredita em algo. E aí você tem que explicar por quê. E aí você acaba, né, fortalecendo aquilo que é. Sinal de que ela raciocinou. Talvez ela esteja mais à frente do caminho da autorredenção, da autoiluminação que nós falamos há pouco, do que aquele que simplesmente aceita e diz que tem fé, mas nunca parou para pensar, né? Exatamente, porque ela buscou, pelo menos, entender, né? E talvez não tenha encontrado os caminhos que levaram a uma percepção, mas ela já teve ali os passos, né, de começar a refletir, utilizar da reflexão, não simplesmente a fé cega, né? Eu acredito porque me colocaram assim e pronto. Muito bem, gente, tá acabando, e também esse outro trecho ali eu não consegui dar uma atenção para ele por causa do tempo e da qualidade da internet, e aí eu queria melhorar ainda, tá? Ele não tá bem organizadinho, e também já deu o nosso time, mas cada dia mais profundo o negócio aqui. Muito legal. Mari, você teve uma hora que você queria falar alguma coisa e a gente passou batido. Não, eu só queria complementar alguma coisa, mas foi falado tudo aí. É? Que Jesus teve que passar nas caídas dele para ele tomar consciência que ele não estava no caminho certo, né? Quando ele estava vivendo aquele caminho não muito certo, aí ele toma consciência, né? Porque Uhum. senão está sempre no caminho certo, ele não ia ter um parâmetro, uma comparação com nada. É verdade. Aí gera uma confiança extrema, que aí é ilusão também, né? Isso. Era isso que aquela hora nós estávamos falando sobre isso, né? Só Aham. queria complementar. É interessante, mas é o risco da certeza absoluta, É, da gente às vezes também se sentir detentor da verdade e que aquilo é de se pensar. Às vezes vem algumas coisas e passa uma rasteira na gente para a gente analisar. Será que era esse mesmo caminho? Será que é aqui que eu tenho que ficar? aí estufa o peito, né? E vai embora.
ajusta a rota ali do GPS e segue para onde tem que seguir. É. E não é fácil, né? Principalmente reconhecer. Muito bem, muito bom, gente. Nosso estudo muito proveitoso, profundo. Espero que vocês também estejam apreciando. Tá bom? Tá Nos ótimo. vemos então semana que vem. Um abraço. Azar de quem falta aula, né? Pois é, né? Tá perdendo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite.